Uma boa noite a você, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez, pela graça do nosso bondoso Deus. E estamos começando esse momento devocional, tempo que separamos para orar, também para meditar na palavra do Senhor. Quero convidá-lo e convidá-la para participar desse tempo de comunhão com Deus e também de comunhão uns com os outros, já que formamos aqui uma comunidade, virtual, mas sabemos que estamos unidos com outros irmãos e irmãs, companheiros de caminhada em torno da palavra do nosso Deus. Quero agradecer a você que está conosco neste feriado, nessa quinta-feira, e estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus, aqui a partir da Igreja Presbiteriana Independente de Capão Bonito. Sejam todos bem-vindos, permaneça conosco nesse breve tempo que estaremos juntos. Certamente o que aqui for dito será importante para a vida de todos nós, já que estamos falando da palavra de Deus, Nós vamos orar nesse momento, convido você para participar também desta oração. Ó Deus querido e amado, te damos graças pelo dia de vida, pelas bênçãos, por tudo aquilo que tens feito, ó Deus, em favor das nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, por cada pessoa integrante, ó Deus, deste grupo, aqueles que participam nesta hora, nesse momento. Que a tua boa mão, Senhor, esteja estendida sobre cada um. Agradecemos pelo teu cuidado, pela proteção, pelo suprimento das necessidades, pela tua companhia, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos pecados, enfim. Queremos, ó Deus, agradecer porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida de todos nós. E sabemos, ó Pai, que na tua imensa bondade, misericórdia e fidelidade continuará abençoando as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos orar a Ti, falar contigo e também podemos, ó Deus, ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Deus, que esse tempo seja momento de bênção, ó Deus, para todos nós, e suplicamos especialmente em favor daqueles que sofrem, ó Deus, nessa hora, estão abatidos, angustiados, enfermos, enlutados, que a tua boa mão, Senhor Deus, fortaleça a todos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer mais uma vez aqueles que estão conosco nesse momento de oração, de devoção, tempo em que separamos para estarmos meditando na palavra do Senhor. Todos são muito bem-vindos e convidados a ficar conosco nesta hora que estaremos juntos, nesses minutos tão abençoados para nós, quando paramos um pouco aí no nosso dia, na nossa semana, para meditar na palavra do nosso Deus. Hoje vamos falar de um assunto importante, como sempre, Vamos falar dos olhos bons e olhos maus, Vamos ler dois textos bíblicos. O primeiro deles, Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Eu vou ler para vocês esses dois versículos, que diz assim: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Agora, vamos ler também Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Este é outro texto, uma parábola contada por Jesus. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Olhos bons e maus. O nosso olhar diz respeito à forma como nós encaramos a vida. O nosso olhar diz respeito à disposição com que vamos encarar as tarefas e os caminhos que estão diante de nós. O nosso olhar é que nos conduz, ele pode nos levar para o bem ou para o mal. Em primeiro lugar, o que é o olho mau? O texto que lemos de Mateus 20, 1 a 16, nos ajuda a compreender essa questão. Quero fazer aqui um pequeno resumo do que já li. Mateus 20, de 1 a 16. No versículo 1, o dono de uma vinha saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Na primeira hora do dia, contratou alguns trabalhadores a 1 denário por dia. Isso está no versículo 2. Versículos 3 e 4. Às 9 horas da manhã, contratou outros trabalhadores. Versículo 5. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Contratou outros trabalhadores. Veja você. Versículos 6 e 7.
Às 5 horas da tarde, contratou outros. E aí, do versículo 8 ao 15, vem a hora do pagamento, né? O Senhor pagou a todos os que foram contratados pela manhã e os que foram contratados às 5 horas da tarde, pagou a todos o mesmo salário. E aí houve murmuração, né? Reclamação. Destaquemos as palavras do dono da vinha, em Mateus capítulo 20, versículo 15. Lá está escrito: porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? O que é o olho mau? Em Mateus capítulo 20, versículo 15. O olho mau é o que não pode ver a beleza da graça. Ele não pode ver o brilho da generosidade. O olho mau não pode ver bênção inesperada para outros como um tesouro precioso. O olho mau é cego para o que é verdadeiramente belo, brilhante e precioso e divino. É um dos olhos do mundo. Ele vê o dinheiro e a recompensa material como mais desejável do que uma bela exibição da livre, graciosa generosidade de Deus. Olhos maus coloca o corpo e a existência nas trevas. Olhos maus não sabe o que é contentamento, e quem não está contente vive aflito, angustiado, sempre achando que deveria receber mais do que já recebeu. Olhos maus não conseguem ver a justiça de Deus e sempre se colocam na posição de vítimas. Olhos maus conduz a vida para as trevas, se desorienta, se perde nas dúvidas do caminho. Quando lembramos de outro texto bíblico de Gênesis capítulo 3, aquele texto nos fala sobre a queda do ser humano. No jardim onde Deus os colocou, Adão e Eva poderiam comer do fruto de qualquer árvore, só não poderiam comer do fruto da árvore específica. O primeiro casal transgrediu, desobedeceu a ordem divina. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido que comeu. A consequência imediata dessa transgressão foi que o primeiro casal passou a ter medo de Deus e a esconder-se de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 10. A comunhão com Deus foi imediatamente quebrada, imediatamente rompida. E o primeiro passo para a transgressão foi o olhar. E posteriormente lançou o primeiro casal nas trevas, privados da comunhão com Deus, pelo peso na própria consciência. O olhar de Eva não era mau. Foi mau por um instante. Em função disso, a sua existência foi comprometida. O seu futuro foi comprometido. A sua vida foi comprometida. O mau olhar conduz o corpo para as trevas. No segundo momento, vamos falar sobre olhos maus
e desejos descontrolados. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. Lá diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência nada mais é do que o desejo imoderado pelas coisas materiais. Desejo descontrolado pelas coisas materiais. É a força do desejo atuando sobre o indivíduo que não consegue mais controlar essa força, pelo contrário, ele é controlado por ela. O olhar daquele que é cobiçoso torna-se mau. Não porque ele seque as coisas com o seu olhar, como muitos acreditam, né? Popularmente, a gente ouve falar, quem sabe até a gente diga isso em algum momento, que o olhar do outro seca as coisas. Não é assim? Não é essa... no imaginário popular não tem essa ideia? Tem gente até que coloca lá uma planta, né, na porta da casa para ver se evita o mal olhado. Amarra uma fita no braço, né, uma fitinha no carro, nos bens materiais, para ver se evita o mal olhado. A bem da verdade, isso está mais no campo, né, do imaginário do que no campo da realidade, da racionalidade. Mas, então, como eu ia dizendo, o olhar daquele que é cobiçoso, da pessoa que cobiça, torna-se mal, não porque ela seca as coisas com o seu olhar. Ele é perigoso em função do mal que a pessoa pode causar. O cobiçoso faz mal para si mesmo e pode fazer mal para o próximo. Não é? Porque há uma coisa assim bastante assustadora nessa coisa nessa ideia da cobiça, né? Da inveja. Você já parou para pensar nisso? Que o invejoso, o cobiçoso, né? Ele não quer ter algo igual ao que você tem, ele quer ter aquilo que você tem, né? Então é por isso que a pessoa que deixa a cobiça tomar conta da sua vida e enraizar no seu coração, né, e ocupar espaço no seu coração, ela vai se tornando uma pessoa perigosa para ela mesma, porque as suas atitudes são impensadas, né? E ela se torna também perigosa para os outros, porque tem gente que é capaz de fazer qualquer coisa para ter aquilo que é do outro, aquilo que pertence ao outro, aquilo que não é seu por direito, né? Então, a recomendação que temos aí no texto de 1 João, né, vai nos dizer que os olhos maus, eles geram desejos descontrolados, né? Desejos descontrolados. E isso é bastante preocupante, né? E vamos ver ainda num terceiro momento, né, que o que são os olhos bons. Nós já falamos até aqui o que é um olho mau, né?
Já falamos do problema dos olhos e dos desejos descontrolados. Agora vamos falar dos olhos bons. O que são olhos bons? Eles colocam o corpo e a existência na luz. Olhos bons têm a percepção de que tudo o que se é e o que se tem vem de Deus. Olhos bons é a luz que ilumina a vida de pessoas agradecidas. Olhos bons se alegram com o que recebeu de Deus, ainda que o que tenha recebido não seja igual o do próximo. Olhos bons reconhecem que Deus trata cada um particularmente e com justiça, como vimos na parábola que lemos, né? Olhos bons reconhecem que Deus trata cada um dentro da sua realidade. Olhos bons reconhecem que o bem recebido é suficiente. O bem recebido é o necessário. Olhos bons não exige de Deus privilégios, se contenta com o combinado. Não é? Na parábola que lemos, essa ideia do combinado, ela é muito interessante, né? Mateus capítulo 20. Quando há aquele questionamento, né, por parte de um dos trabalhadores, que na hora de receber o pagamento, ele fica indignado. Ele diz assim: não é possível que o Senhor vai pagar o mesmo salário, o mesmo valor para esse camarada que começou a trabalhar 5 horas da tarde. Não é possível que essa pessoa vai ganhar o mesmo valor que eu vou ganhar. Eu comecei a trabalhar cedo, às 9 horas da manhã. Houve uma indignação, né, por parte desta pessoa que se dirige ao dono, ao proprietário. E lá em Mateus capítulo 20, versículo 13, o proprietário responde assim: amigo, não te faço injustiça, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Não é isso que nós combinamos? Aqui está o valor que eu combinei. Toma o que é teu, recebe com gratidão a paga pelo seu dia de trabalho. Vai-te, porque eu quero dar a este último, este que chegou às 5 horas da tarde, tanto quanto dei a ti. E porventura não me é lícito, eu não posso fazer o que eu quero do que é meu, ou os teus olhos são maus, porque eu sou bom. Então, olhos bons se contenta com o combinado. Né? Ah, mas o outro ganha não sei quanto, a mais do que eu. Olhos bons se contenta com o combinado. Não é?
fica contente por ter recebido o que é suficiente. Fica contente porque foi tratado com justiça. Fica contente e é grato porque recebeu o combinado, mesmo que não seja igual ao do outro. Porque aqui está a particularidade da vida de cada pessoa. E essa ideia de querer ser igual ao outro, isso é muito problemático. Aliás, é um dos problemas da nossa sociedade, não é? A gente não está sabendo lidar com isso. Que tudo é igual, tem que ser igual. Os meios de produção fazem as coisas em série, tudo igual, né? E vai padronizando inclusive o nosso comportamento. E tem gente que fica extremamente frustrado, porque a vida dele, quando ele não consegue fazer com que a vida dele seja igual à do outro. E não é, porque cada um tem as suas particularidades. Né? Então, os bons olhos não exigem nada de Deus, não exigem privilégio, se contenta com o combinado. Né? Olhos bons conduz a vida para a luz, para a lucidez, para a clareza de entendimento e clareza de direção. Mas tem remédio para os olhos maus? Tem. Claro que tem. Né? E o remédio, a fórmula, né? Nós encontramos lá em Tiago, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Eu vou ler para nós. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não é tentado pelo mal, e ele ninguém tenta. Mas cada pessoa é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, o seduz, então a cobiça, havendo concebido, dado à luz, ela dá luz ao pecado. E o pecado consumado, finalizado, ele gera a morte. Olha o processo. Veja bem. A cobiça, o desejo descontrolado atrai. Ai, que lindo, que bonito. A pessoa foi atraída. Depois que atrai, ela seduz. Né? Seduz e vai tocar no íntimo das emoções da pessoa. Depois que ela seduz, ela ganha espaço dentro da pessoa e concebe. A cobiça vai sendo gestado dentro da pessoa. Depois ela concebe e dá à luz, nasce o pecado, né? Na prática. E quando ele vem para a prática, para ações concretas, ele gera a morte. Mas nós estamos falando do remédio para os olhos maus. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, para ter olhos bons, é preciso tratar do coração. As coisas que vemos continuarão existindo, né? Estarão sempre diante dos nossos olhos, porém nosso coração pode ser transformado e a nossa forma de olhar, de ver,
pode mudar. Uma pessoa com o coração convertido a Deus também será tentado. Contudo, tem mais condições de abortar o processo. Tem mais condições de abortar o processo fatal que começa com o olhar e termina com a morte. Né? Então, aqueles que têm o coração convertido para o Senhor estão em vantagem. Vigiamos mais nesse ponto, né? Para que aquele processo que começa pelo olhar possa ser abortado logo no princípio, para que não venha terminar com morte. Eu quero finalizar esta meditação, né, perguntando aqui de que forma nós temos, a forma como nós temos encarado as tarefas e os caminhos da vida tem nos feito bem, né? Tem feito bem a nós. A forma como nós temos encarado a vida, as tarefas, né? O caminho pela frente, tem feito bem a nós. Vamos lembrar do texto lá de Mateus 6, 22, que diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, se a gente aprender a olhar direito, né? Se os nossos olhos forem bons, que procuram o caminho correto, estes olhos nos colocarão na luz, né? Se porém os teus olhos forem maus, eles te colocarão nas trevas. Porque o olho mau, ele te leva para o mal. Ele te conduz para o mal, né? Portanto, diz o texto bíblico, caso a luz que em ti há, se os teus olhos que deveriam ser luz, eles estiverem obscurecidos pelos desejos, pela cobiça, pelos desejos descontrolados que domina a pessoa, que grande trevas serão, que grande treva será a vida, né? Então, com que olhos nós temos encarado os caminhos da vida? Por quais caminhos nossos olhos têm nos levado? É impressionante, isto é impressionante. Que tem gente que diante de uma infinidade de possibilidades, né? Diante de várias escolhas que podem ser feitas, o indivíduo vai escolher o pior dos caminhos, né? Então é preciso mudar o olhar. E mais do que isso que eu estava dizendo agora no final, é preciso que essa mudança comece no coração. Porque a gente fala os olhos, mas isto, a bem da verdade, a coisa começa lá dentro, no coração. E é lá que precisa ser tratado, né? É esse tratamento que vem de dentro para fora, né? Então tem gente que diz, puxa vida, mas
eu não acerto. Eu não consigo acertar. Não é onde eu coloco a mão, parece que a coisa fica ruim. Né? Eu me aproximo das pessoas e parece que as coisas começam a dar errado. Não é que você esteja predestinado para ser assim. Isso pode mudar a partir de uma decisão que a gente toma, né? A partir de uma mudança de atitude, de comportamento, de pensamento, uma mudança de rumo na vida, né? Uma mudança de olhar. É possível fazer uma mudança porque nós não nascemos condenados a errar. Né? A gente pode quebrar com isso, com esse histórico de erro, às vezes sucessivos, um atrás do outro. É claro que tem gente que sofre com isso, está traumatizado já com isso, né? Porque quando a gente bate diversas vezes no mesmo lugar, gera um trauma. Né? Mas é possível fazer uma mudança, romper com aquele passado, não é? Que foi danoso, e recomeçar de uma forma diferente, não é? Com uma nova forma de olhar, de ver e de encarar a vida. Essa é a proposta do texto que lemos, não é? Dos textos que lemos. Não é? Se os teus olhos, os nossos olhos, são a lâmpada para o corpo. Não é? Se eu vejo direito, se eu consigo discernir, não é? Se eu consigo elucidar ou pôr luz naquilo que está diante de mim, para enxergar direito e para decidir direito, é claro que o meu corpo vai padecer menos. Né? Dentro da sabedoria popular existe essa ideia, né? Que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E tem muito a ver com isso. Né? Então, às vezes, a gente está sofrendo porque nós não estamos tendo aquela luz necessária na hora de tomar as decisões. Né? Essa luz que a gente consegue ter através da transformação que o Evangelho nos traz. Né? Então, irmãos e irmãs, vamos ficar com isto agora, né, nesse momento, e vamos orar, né, para que Deus nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça, para que a gente possa seguir adiante e procurar ver a vida com outros olhos. Né? Eu acho que esta frase talvez possa resumir, ainda que de forma um pouco rasa, né, tudo aquilo que a gente diz, mas ela tem muito a ver com o que foi dito aqui. Vamos orar? Deus querido, amado, primeiramente queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor sempre nos dá a possibilidade de rever as coisas, de rever a vida, de rever os caminhos, as decisões que tomamos. O Senhor nos dá condições de fazer uma avaliação da nossa caminhada à luz da Tua Palavra e nos oferece também a possibilidade de recomeçarmos de uma forma diferente. Eu quero orar especialmente por aqueles que se sentem desanimados, traumatizados, porque já erraram muito.
porque até aqui não deu certo, porque até aqui não funcionou. E tem gente, Pai querido, que acha que nasceu para dar errado. Tem gente com esse pensamento em função das diversas quedas. E nós sabemos muito bem que isto não é verdade. Nós nascemos para dar certo. Nós nascemos para ter caminhos claros diante de nós. Nascemos para acertar. Nascemos para enxergar bem, ter a lucidez da tua palavra, do teu amor, da tua companhia, para viver esta vida não como um derrotado, mas viver esta vida como aqueles que vão caminhando, que vão superando as suas dificuldades, para viver esta vida como aqueles que cometem erros, sim, todos nós cometemos, mas como pessoas que conseguem superar, conseguem se levantar das quedas, conseguem ser curados no caminho e seguir adiante. Abençoe, Senhor, aqueles que porventura não estão nesse momento enxergando bem, aqueles cujos olhos estão nesse momento prejudicados, a visão está prejudicada. Tenha misericórdia, Senhor. Abra os olhos, ilumina os olhos, em nome de Jesus, para que esse caminho seja mudado, essa trajetória de vida daqui para frente seja transformada, Pai querido. Em nome de Jesus, escreve uma nova história, Senhor. Em nome de Jesus, traz o esclarecimento necessário. Fortalece, Senhor, os cansados, os que se sentem derrotados. Abençoe, Senhor, os enfermos na alma, os enfermos no corpo, aqueles que sofrem nesta hora. Tenha misericórdia. Alivia as dores, Senhor. Cura as feridas. Abençoe os que se encontram entristecidos, enlutados, aqueles que perderam pessoas queridas, aqueles que perderam outras coisas importantes, que estão passando também pelo processo de luto. Tenha misericórdia, Pai querido. Fortalece a cada um, abençoa a tua igreja, o teu povo, esse teu filho, tua filha que agora participa aqui. Todos nós sejamos fortalecidos e abençoados por ti. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe neste final de noite, né? E feriado. E agora não há muito sentido, né, para os feriados. Tem gente que até esqueceu que era feriado, como eu. A gente vive um momento tão diferente, né, na nossa vida, na nossa história. E a gente às vezes fica meio sem ter muito o que comemorar. Na verdade, os feriados às vezes era o momento disso, de celebrar algumas coisas. E infelizmente nós estamos atravessando o deserto, todos nós, né? Coletivamente estamos passando por um momento difícil, nossa nação, mundo afora, as pessoas estão sofrendo, estão morrendo, estão adoecendo. Mas certamente vamos atravessar esse momento com a ajuda de Deus e haverá muitas razões para celebrar, para comemorar, né? Para festejar. A fé nos faz pensar e crer desse modo, né?
Quero agradecer aqueles que estão conosco, a Judite, Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe juntamente com a sua família. Também a Edi, nossa irmã aqui de Capão Bonito, que Deus te abençoe, Edi, sua família também. O Dimas, acredito que seja lá de Porto Feliz, Deus te abençoe. A Vilma, né? Deus os abençoe e vos guarde aí, todos os familiares. Também a Maria, o Dirceu, nossos irmãos aqui de Capão Bonito, que Deus os abençoe e vos guarde. Adriano, esse é o Nabas, provavelmente também. Deus te abençoe, meu irmão, te fortaleça, abençoe sua família toda. Seu Domingos, Dona Marli, que Deus os abençoe e a recuperação aí seja boa, viu, Dona Marli? Que Deus continue abençoando. Também a Deise, né, pessoal lá de Pilar do Sul. Deus te abençoe, Deise. Obrigado, minha irmã, pela companhia. Estamos em Pilar do Sul, pelo que a gente ficou sabendo, lá em Pilar do Sul hoje foi um dia triste, tem sido, né, triste. Vamos orar pelas famílias enlutadas lá de Pilar do Sul. E as notícias, infelizmente, não são as melhores, né? Mas haveremos de passar, viu, meus irmãos e irmãs? Vamos orar. A Leda, Deus abençoe, Leda. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia. O seu João também está conosco. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, viu, por estar aí participando. Edneia, nossa irmã aqui de Capão Bonito, Deus abençoe. Neia, Cláudio e todos os filhos, a família. Dona Alzira, que Deus te abençoe também, junto com a sua família. O Wellington, né? Enfim, a Yasmin está por aí por perto também, né? O Mauro, a Elaine, o Eric, enfim, Deus abençoe toda a família da Dona Alzira. Marcelo, Deus abençoe, meu irmão, obrigado pela sua participação também aqui conosco. E a Regina, lá de Anápolis, essa está longe de nós, né? Que Deus te abençoe, Regina. Regina é daqui da família Baltazar, né? Muito obrigado pela sua participação e que Deus te guarde. Companheira também de trabalho, de ministério, né? Deus te abençoe. A Rose também está conosco. A Rose é aqui de Capão Bonito. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça sempre. O Jair, esse é padrinho, né? Lá de Porto Feliz. A Miriam, nossos irmãos queridos de longa data, né? Esses aí me ensinaram muita coisa lá na escola dominical em Porto Feliz. Tem boas recordações. Deus abençoe vocês, viu, irmãos queridos. Osni, lá em São Paulo, nosso companheiro, sempre está conosco também quando pode. O César, Deus te abençoe, César, é daqui mesmo, né, de Capão Bonito, também sempre está com a gente. Deus te abençoe. A nossa irmã Doralice, lá de Pilar do Sul, e Deus abençoe vocês aí em Pilar. Notícias tristes, né, dessa região, mas que Deus os fortaleça, vos guarde, dê paz ao coração aí de vocês nesta hora tão difícil, né? O luto, pessoas queridas que se vão, mas o Senhor há de nos fortalecer para seguir em frente. A Carol também está conosco, aqui de Capão Bonito, que Deus te abençoe, Carol, juntamente com a sua família. E a Amanda, que Deus te abençoe, te guarde. Amanda, será que é lá do Gramadão? Não, é outra Amanda, não é essa, né? Que Deus te abençoe, Amanda. Muito obrigado pela sua participação, por estar conosco. Graças a Deus a gente consegue falar para pessoas que a gente conhece bem de perto, para alguns que a gente conhece às vezes de longe e para outros até que não conhecemos pessoalmente, né? Fica aqui a nossa gratidão também àqueles que participam lá pelo YouTube, né? Que geralmente a gente não consegue ver, nominar os que estão lá,
mas fica registrada a nossa gratidão. Vamos orar para finalizar, lembrando especialmente lá do pessoal de Pilar do Sul, né, que pede oração. Quem pediu foi a Deise, né? A Deise que pediu oração lá para o pessoal lá de Pilar. Vamos orar. Senhor, pedimos as mais ricas bênçãos, Pai querido, sobre nossos irmãos e irmãs, sobre a igreja lá de Pilar do Sul e aqueles que estão também à sua volta, ao seu redor, pessoas que hoje estão entristecidas, ó Deus, com a partida dos entes queridos, a separação definitiva, Senhor, que é um momento tão triste para todos nós. Muito embora saibamos, ó Deus, que aqueles que creem em Ti, partem no Senhor, estarão contigo, mas o nosso coração se entristece, Senhor, por causa dessa separação. E eu quero orar especialmente por aqueles que hoje estão enlutados, especialmente os nossos irmãos lá de Pilar do Sul. Tenha misericórdia, Senhor. Dê paz ao coração. Refaça, Senhor, as forças, as energias, a coragem, a fé. Renove a esperança, Senhor, de modo que ninguém desanime da caminhada, mas que o Senhor segure nas mãos de cada um. Levante, Senhor, os caídos, de modo que possam encontrar em Ti esperança para viver. Somente o Senhor, através do Teu Espírito, é que pode confortar os corações. Por isso, pedimos o Teu auxílio, a Tua bênção, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos. Amém. Quero desejar a você uma ótima noite de descanso, de repouso, que Deus te guarde, conceda sono, mais do que isso, repouso, descanso, que seu sono seja reparador, que amanhã seja um novo dia, com novas expectativas, e que o Senhor enxugue dos olhos toda lágrima. É a nossa oração, o nosso desejo. Vamos nos despedir com a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito estejam com você, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém.